Então, irmãos, bom dia. Vamos dar início então ao nosso EBD, hoje na lição número 4, né? Vamos ler o texto lá em Josué, no primeiro versículo de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Ele disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que te dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no poente do sol será o vosso território. Bom, até aí, né, irmãos? Então, essa lição, ela vai tratar, que a gente vai tratar aqui, a gente vai comentar sobre os livros históricos. É claro, irmãos, que é um panorama geral, porque esses livros históricos, eles começam aqui, quando eles vão entrar na Terra Prometida, e vão até o pós-exílio. Então, é um período muito grande. Então, são vários livros que são chamados de livros históricos. A saber, o livro de Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e o segundo livro dos Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, não dá para falar assim detalhadamente de cada livro. Então, o que a gente vai fazer é mostrar assim, um panorama geral para a gente entender cronologicamente o que aconteceu na história, dar uma pincelada, eu gostei dessa palavra que foi a Edmar que usou lá na São Basílio, uma pincelada de cada livro para vocês entenderem a cronologia. E dentro dessa história, dentro desses livros históricos, estão inseridos os profetas, os salmos, eles vão aparecer dentro dos livros históricos, né? Nessa história aí vai aparecendo os profetas, tá ok? Então ele começa nesse período aí, com Josué, né? Vamos ler aí na nossa apostila os livros históricos. Quando estudamos a história, deparamos com o que os homens do passado foram e fizeram e nos ajuda a compreender, isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Por isso, podemos afirmar que a história pertence ao passado, mas ela é a compreensão do presente. As informações recolhidas no passado precisam ser conhecidas, compreendidas e interpretadas. Na Bíblia existem alguns livros que são chamados históricos e nos auxiliam na compreensão das lutas e conquistas do povo de Deus. Os livros históricos do Antigo Testamento vão de Josué a Esther, tá ok? Então, eles vão dessa entrada da Terra Prometida até, vai falar sobre o período do cativeiro e o último cativeiro, né, que é o cativeiro Medo-Persa, né? Lógico, depois do Medo-Persa, a gente sabe que veio o Império Grego, né, Império de Alexandre o Grande, já é o período chamado intertestamentário, por quê? Porque teve uma época que não teve escrito, né? Escritos inspirados, que foram canonizados. São chamados aí 400 anos de silêncio, né?
Então, mas nesse período foi o Império Grego e depois veio o Império Romano, né? Os livros históricos, eles vão envolver dentro deles, cada história, a gente vai ver, vai aparecendo os profetas maiores, outros vai aparecendo os profetas menores, os salmos de cada história. O que acontece? Nós vamos dar um panorama geral, mas o que acontece quando a gente pega um texto, um período, um sermão, por exemplo, a gente pega o texto ali, um texto de uma época, a gente tem que analisar o contexto daquela época ali. Então isso a gente faz só com um texto, né? A gente analisa aquela época, o contexto que aconteceu ali, o que estava acontecendo, todo o ponto de fundo, para a gente entender o que aconteceu, chama a teologia bíblica, né? O que aconteceu, o que o autor estava falando. A gente ilustra, coloca uma história, faz uma analogia para as pessoas entenderem melhor e aplica para a época de hoje, aquele princípio que o texto está trazendo. Isso se chama o sermão expositivo. Normalmente os pastores batistas, eles usam o sermão expositivo, né? Tem um sermão temático que vai viajando em vários textos bíblicos, mas o mais correto, se vocês repararem, vocês podem acompanhar no YouTube as pregações do nosso pastor Valdemir, o sermão dele é sempre expositivo. Você pega o texto, expõe aquilo que está acontecendo, depois faz a aplicação, tá? Então, isso você faz apenas num versículo. Hoje a gente está dando um panorama de um período grande, tá bom? Então, são épocas distintas, né? É um período grande. Na época de Moisés, na época de Josué, o povo de Israel, eles eram divididos em tribos. Então não era um reino unido, eram tribos. Então, cada tribo tinha lá o seu líder, né? Esse era o sistema de governo dele, um sistema tribal. Quando Josué ele toma lá, vai entrar na terra de Canaã, que tinha sido prometida já por Deus, ele vai dividir as terras e cada tribo vai tomar a sua parte, ok? Depois, as 12 tribos, elas vão virar uma nação. Aí vai começar a monarquia, né? Essa vai ser um período na época de Saul, Davi e Salomão. Lembra que o primeiro rei foi Saul, né? Eles começaram a pedir o rei. Por quê? Eles na época dos juízes e dos profetas, o primeiro que surgiu lá, Samuel, eles tinham as suas lideranças e esses líderes chamados de juízes. Eles tomavam as decisões lá de tudo que acontecia. Mas o povo de Israel queria ser como as outras nações que tinham em volta. Principalmente porque eles queriam ter um poder militar, eles tinham medo de ser invadido, uma tribo ser invadida e não ter apoio das outras. Porque o que acontecia na época das tribos? Uma tribo lá no norte ia ter um embate, uma guerra, ela pedia ajuda às outras tribos. Mas eles começaram a pensar, se tivesse um governo único, eles tinham um poder maior. Então eles começam a pedir um rei. Vocês lembram, né? Começam a pedir um rei como as outras nações. Então depois vai vir esse período, que é chamado de Reino Unido, né? O período de Saul, Davi e Salomão. Depois do reino de Salomão, Salomão explorou tanto o povo que seu filho Roboão, eles quando tomou posse, eles foram até ele, pediram para aliviar, né, os impostos. Disse que a mão do pai dele ia ser só o dedo mindinho dele, né? Então o reino vai se dividir, vai ficar 10 tribos no norte e vai se chamar o reino de Israel.
e duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim vai ficar no sul, vai ficar se chamando Judá. Então, um período bem grande, assim, vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. Então você tem que saber, quando há um profeta falando, você tem que saber onde ele está profetizando. Está no norte, está no reino do norte, está em Israel, ou está no reino do sul? Qual o período que ele está falando? Para a gente poder entender. Ok? Então, o reino dividido, vocês vão ver que depois na parte do norte, eles vão ser invadidos pela Síria. E a Síria tinha uma estratégia, ela pegava os povos, levava para outros lugares e colocava ali outros povos. Então, o reino do norte, que era chamado de reino de Israel, eles fizeram a capital Samaria. Por quê? Porque Jerusalém estava lá no sul. E os judeus que estavam no sul tinham a capital Jerusalém. Então eles fizeram uma capital também chamada Samaria. Por isso que depois daquela mistura toda, o povo que está ali vai ser chamado de samaritano. Como o povo de Israel, na lei de Moisés, tinha orientação de não se misturar, de ser um povo único, para ser um povo referência, o povo judeu, quando vai retornar do cativeiro, eles não aceitam os samaritanos como irmãos. Eles eram irmãos antes, né? Mas lá no sul, depois eles vão ser invadidos também, né, pela Babilônia. A Babilônia vai destruir Jerusalém, destruir o templo. E depois, bem depois lá na frente, quando o Império Persa toma a Babilônia, eles vão retornar, né, com Neemias, que era o copeiro do rei, né, vai encontrar com Esdras, e eles vão começar a reconstruir o templo. E quando eles reconstroem o templo, os samaritanos, que se achavam também povo de Deus, eles falavam: a gente quer ajudar vocês. Não, vocês não. Vocês a gente não quer que não. Então tem essa divisão. Logo depois do Império Persa vai vir o Império Macedônico, né, de Alexandre o Grande. É o período intertestamentário, não tem... É o período que tem alguns livros apócrifos, né? Primeiro e segundo Macabeus. E depois vai vir o Império Grego, o Império Romano, que aí já é o Novo Testamento. O Império, quando Jesus veio em carne, né? Aí estava acontecendo o Império Romano. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho dar uma pincelada, né, de cada livro. Até aí, alguém? Então vamos lá na revista e vamos ver o que está comentando sobre cada livro. O livro de Josué recebeu esse nome por causa do personagem principal. Josué foi escolhido por Deus para ser o líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Deus usou um novo líder e o povo cruzou o Rio Jordão e conquistou milagrosamente milagrosamente a cidade de Jericó. Lembra a história lá, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Josué não caiu de paraquedas, escolhi Josué. A história, lá no Êxodo, já conta que quando Moisés ia para a tenda dele conversar com Deus, Josué ficava ali do lado de fora, prestando atenção. Ele só ia embora quando a presença de Deus saía dali da tenda de Moisés, né? Então, ele também auxiliava Moisés em tudo. Então Moisés foi preparando ele também. Ele já tinha essa vocação. No dia que Moisés morreu, Josué no outro dia já começa a história do livro de Josué. Alguns historiadores vão dizer que até era um livro só, né? Um rolo só, Deuteronômio e Josué. Mas não tem como provar, então ficou mesmo o Pentateuco, senão seria Hexateuco. Mas a história tem que ser em cima de fatos, não só de achismo, né?
Então, o Josué, o livro de Josué, é o primeiro livro que leva o nome do seu autor. Não há consenso, uns dizem que foi Josué que escreveu, mas alguns acham que não foi. Tá, mas o importante é que Josué foi o sucessor de Moisés nessa liderança. Então foi essa transição de liderança. O livro de Josué está trocando de liderança. E Josué vai assumir essa liderança com 85 anos. 85, não tem ninguém com 85 anos aqui. Deus pode fazer muita coisa ainda, né? Então ele toma a frente ali para quê? Para tomar agora a terra prometida. E a terra prometida ela não estava vazia. Tinham vários povos lá, né? 7 nações poderosas, né? Quem lembra aí quem são as nações? Ninguém, né? Aqueles nomes esquisitos, né? Tinham os cananeus, heteus, acertou? Ferezeus, jebuseus, amorreus, heveus e gigazeus. Quem? Filisteus. Os filisteus, eles eram chamados povos do mar, né? Eles eram o que vinham do mar Mediterrâneo, né? Que eles chamavam de Mar Grande, né? E depois foi chamado de Mar Mediterrâneo, né? Então, Deus já tinha falado para o povo, já tinha prometido essa terra. A terra tinha já gente lá, mas Deus já tinha prometido. Está lá em Gênesis capítulo 15. Então vocês lembram, quando Moisés falou assim, vai lá espiar a terra, para 12 espias, né? Eles foram lá espiar e 10 voltaram com a mensagem negativa, né? Tem muito pregador hoje que pensa igual os 10 espias, né? Uma mensagem negativa sobre o futuro. Mas 2 vieram com a mensagem positiva, Josué e Caleb. Uma que ele já confiava na promessa de Deus. Deus já tinha prometido. Então ele disse, se Deus se agradar de nós, ele nos dará essa terra e nós vamos comer o gigante como se come o pão. Gigante é alimento, povo de Deus. É comida, é pão, né? Então, eles têm que invadir e expulsar os povos que estavam lá. E esses povos, eles eram idólatras, eram imorais, faziam sacrifícios humanos, faziam a prostituição cultural, né? Então Josué ele toma a liderança nessa época para entrar com o povo e cada um tomar a sua parte ali. E Josué e Jesus é o mesmo nome. Josué fez só parar. Através dele só parou durante a guerra de Israel. Exatamente. No livro de Josué tem essa história de que o sol parou. Então o tempo parou. Eles tinham aquele relógio lá. Eles tinham um relógio que olhando com a sombra, né? A sombra. Não sei se você já brincou disso, né? Colocava um pauzinho assim na terra e ficava vendo a sombra ir andando ali. Você faz o relógio. Nunca brincaram disso, não? Não. Então teve um momento que a sombra ela voltou, né? Então foi milagre mesmo. Lógico que se você vai perguntar a um teólogo liberal, ele vai falar que Moisés não sabia, Josué não sabia e tal, tá bom? Então Josué pode falar. É verdade que eu vi no 10 Mandamentos, não lembro se eu li na Bíblia, não me lembro. Tá. Eu já li em Gênesis todo, já estou no 50, mas está lá em Moisés, no livro de Moisés. O Josué, quando perdeu o pai na guerra, matar o pai, ele veio o pai e a mãe. A família é verdade que a família de Moisés criou Josué desde neném, e aí por isso, será que não é por isso que
Não tem relato bíblico não tem conhecimento não, se foi criado pela família de Moisés. Passou a morte dos pais, aí eles pegaram... Posso pesquisar aí, de repente tem algum livro apócrifo, né? Isso aí eu vi tudo em mandamento. Aí aparece ele sendo sucessor. Não vão fazer teologia da novela da Record, né? Não dá para fazer não vão criar criar doutrina na novela da Record, né? Mas eu vou pesquisar, saber quem criou. Tá. Vamos pesquisar porque eu nunca ouvi falar que a família de Moisés criou Josué, não. Então tem que ver porque pra gente parar de ficar vendo, porque é na Record. Eu já não vejo mesmo, né? Eu achei muito legal. Não, pode ser que tenha algum livro, pode ser que tenha algum escrito aí histórico apócrifo, né? Porque tem muitos livros históricos apócrifos. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus é um livro histórico, mas é um livro que não é considerado sagrado, né? Okay? E os católicos vão rejeitar o reino dos céus? Oi? Os católicos vão rejeitar o reino dos céus? Se deixar de base, Olha, o reino dos céus é para quem crê em Jesus Cristo como único e sem Salvador. Né? Então não pode ser Jesus Cristo e mais alguma coisa, né? Então tem que ser a fé em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, exatamente. Então, eu não estou fugindo da lição não, porque daí partiu ele ser sucessor de Moisés. José nessa programação, aí que ele passou a ser sucessor de Moisés. No relato bíblico, né, mostra claramente que ele era se não mais interessado. Quando Moisés ia para a tenda, ele ficava acompanhando. Tanto que quando tem os 12 espias, ele já é escolhido. Então ele não caiu de paraquedas, ele já tinha, ele já vinha sendo capacitado, já tinha um preparo, né? E é bíblico, tomando essa história, que um líder vai preparando outro sucessor. Pode ser que Moisés estava já preparando ele, ok? E no momento que Moisés morreu, ele já foi escolhido, tá? Mas ele foi criado pela família, porque na verdade naquela época tribal, né? Eram assim, os líderes eram os chefes das famílias, né? Que lideravam. Então, uma família mais poderosa, as outras famílias que eram menores, mais fracas, elas iam ficando ao redor dessa mais forte, né? E essa família que liderava outras famílias, né? Então pode ter sido também, pode ter sido assim. Tá. Josué era filho adotivo de Moisés? Não tem. Isso que ela estava perguntando, né? Tá? Bom, acho que passou aí vamos fazer uma pesquisa aí que passou na novela, né? O que eu entendo. O que eles passaram é que Josué foi criado pela família de Moisés. E dali onde que passa a lição é que ele foi sucessor de Moisés. Eles eram muito amigos. Então, o governo patriarcal, né, era assim. O patriarca da família, ele era o chefe da família, mas ele tinha outras famílias que trabalhavam para eles, tinham funcionários. Então, o governo patriarcal, nem sempre o chefe de uma família pequena mandava ali. Quem mandava era da família maior. Então, uma família era responsável por outras famílias também. Isso era o governo patriarcal. Tem coisas do governo patriarcal que tem pregadores que querem trazer para hoje, né? A gente tem que tomar cuidado que existe o governo, a época do governo patriarcal, né? Inclusive o patriarca era o sacerdote da família. O patriarca era o sacerdote, veja bem. Não tinha tribo sacerdotal. No governo patriarcal, o chefe da família era o sacerdote também. Ele que decidia, que intermediava pela família e pelas outras famílias. Depois, na época já de Israel,
Deus vai escolher uma tribo, ok? Para ser sacerdote. Então mudou, né? Vai mudar. Depois, na época do cristianismo, vai mudar também. Agora já não é tribo mais de Levi que é sacerdote. A gente nem é tribo, nem é descendente de Levi, nem Jesus é descendente de Levi, nem Davi, nem nenhum de nós. Não existe mais levita dentro da igreja. Agora é a segunda ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, né? Então hoje tem texto lá no Apocalipse que fala que nós somos um reino de sacerdotes. Então todo cristão é um sacerdote. Então, retornando, essa história aí de Josué, da família de Moisés, a gente pesquisa depois, ok? Então, vai narrar ali, vamos aqui na revista, acho que eu parei aqui, né? Josué foi escolhido por Deus para ser o líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Deus usou o novo líder e cruzou o Rio Jordão, conquistou milagrosamente a cidade de Jericó. Então vai ter a história do povo desde se preparando para entrar, depois quando entra. Eu estava falando que o nome é o mesmo de Jesus, né? Jesus e Josué é o mesmo nome. Por que o mesmo nome? Porque o hebraico ele não tem vogal no início, né? Não tem Josué não, por quê? Hã? O hebraico não tem J. Tem J, pô. Não, o J é a letra portuguesa, já é a tradução, né? Mas as letras hebraicas são as mesmas. As letras de Jesus e Josué é o mesmo nome, não tem diferença. Só que como a gente sabe que a pronúncia é diferente? Como que a gente sabe? Só quem denominou na época que sabe, que deu o nome e chamava diferente. Então, quando as pessoas foram escrevendo o nome, aí eles continuaram do jeito que eles ouviam, né? Então, vai ter tradução diferente. Vai ter lugar que vai estar chamando de Jonas, e vai ter lugar que vai estar chamando de João. Em traduções diferentes, vão chamar João e Jonas da mesma pessoa. Por quê? Porque nós temos a Bíblia já traduzida para o português. Mas no hebraico, as letras hebraicas de Jesus e Josué são as mesmas. No início, então, não tinha vogal. Só depois, muito tempo depois, que vão colocar uns sinais para não perder a sonorização correta, né? Os maçoretas inventaram as vogais, né? Então, aí ficou Josué e Jesus, mas no nome hebraico é idêntico, ok? Então, vai contar a história ali, dele entrando na terra prometida, Canaã, né? Que essa terra foi prometida já para Abraão, né? Vai para a terra que eu te mostrarei, era a terra de Canaã. Narra essa travessia do Rio Jordão, a tomada de Jericó e outras batalhas, né? A conhecida batalha, lembrada aí pela net, que o sol parou, as 12 tribos de Israel sendo divididas dentro da terra prometida. Cada tribo... tribos são os filhos de Jacó, né? Exatamente. E até a morte de Josué. Ok? Essa vai ser o livro de Josué. Pastor, Oi. o que aconteceu no passado está se cumprindo, né? Aham. Entre os dias de hoje. Aham. Não querendo tomar a terra um do outro. Ah, sim. Né? Isso já acontece desde aquela época, né? Desde aquela época. De forma diferente, mas acontece daquela época até hoje. Né? Está se cumprindo. Bom, então, quando divide, repare que a gente vamos tentar acompanhar de uma forma cronológica, ok? Então, quando divide as tribos, então vem a época dos juízes, ok? Aí, então, vem o livro de Juízes. Então, os juízes são, o nome já diz, né? São os juízes daquela época. Só teve uma juíza. Só teve uma juíza. Débora. Exatamente.
Então, cada tribo, porque as tribos eram, como eu falei, eram famílias. Então, os líderes, eles exerciam a função de juízes. Tinha um caso lá, não tinha lá um defensor público, não tinha nada disso ainda. Eles iam na liderança das famílias, da tribo, e contava a sua história, aí num local lá discriminado, e eles decidiam o que ia fazer, os juízes, né? Então, o livro de Juízes, na revista, na apostila. Em Juízes vemos uma triste realidade. Depois da morte de Josué, o povo de Israel ficou sem líder. Sem líder, assim, um líder único, né? Mas cada tribo tinha os seus juízes. O povo começou a esquecer-se das leis e voltou a adorar ídolos. Deus puniu e puniu-os, enviando nações vizinhas para atacá-los. Quando o povo se arrependeu, Deus lhe deu novos líderes chamados juízes. Os mais conhecidos foram Débora, Gideão e Sansão, né? A gente nem sabe que Sansão foi juiz, né? Que a gente escuta a história de Sansão, só fazer besteira, né? Sansão foi derrotado, né? Ele perdeu a salvação, né? Ele se ensinou, né? Ele pediu a Deus para dar a última força para ele, né? E derrubou aquele templo ali. Nosso tempo aqui é pouco, mas exatamente. Eu e a irmã Namá, a gente sabe da história de como a Débora foi juíza, como é que ela fazia para ser juíza. Como é que a irmã Namá também deve lembrar. Aí quando tiver um tempo eu falo. A irmã Namá também me ajuda. Pode mas falar, nós sabemos como que Débora fazia o trabalho de juíza. Fala aí, 1 minuto. Então, 1 minuto. A irmã Namá me ajuda. O esposo dela tinha um território. O esposo dela tinha tipo um terreno. Ela pegava um pedacinho do terreno e debaixo de uma árvore ela recebia as pessoas para fazer o trabalho de juíza. Está lá em Débora. Lembra disso? Mas ela só foi juíza depois que ela reuniu, aí viu que ela podia ser uma juíza, né? E ela foi para a guerra também. E ela... Baraque era o marido dela, né? Então, ela dizia, Baraque disse, eu vou para a guerra e você vai comigo. Aí ela disse assim, se você for, eu vou também. Né? Mas essa passagem que está debaixo da árvore, ela juntava adolescentes, todo o povo, para entrar em oração. Ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Ela era mãe da Ela nação. orava quando ia para a guerra. Né? Os adolescentes iam para a guerra, então ela orava e ela sempre ganhava a guerra. Essa história é muito bonita. No meio de oração, ela ganhava. Na época patriarcal, na época antes da época de Ruth, por exemplo, as mulheres não tinham valor, quase nenhum, né? Na época patriarcal, então, as mulheres eram como propriedades, né? Na história de Ruth, a gente vai começar a ver as coisas mudando. Então, quando a mulher era de uma família forte, ela ainda tinha alguma voz, porque ela tinha voz dependendo de quem ela era a esposa, né, e tudo mais. Mas, numa forma geral, as mulheres eram como uma propriedade, né? Com o tempo que isso vai mudando e só vai começar a mudar realmente com o Evangelho, né? Eu fui líder das Déboras há muitos anos. Levei as Déboras para Augusto Vasconcelos, Campo Maior, Jardim, Vila Jardim. E ali onde começou tudo, foi ali em Augusto Vasconcelos, Pastor Rio. Eu tinha uma turma muito grande, né? E vinha toda semana, às quinta-feiras, 3 horas da tarde, vinha orar.
Eu vi um trabalho muito bom de Desperta Débora, né? De Ana, de Débora, né? E era muito bom. É um trabalho interdenominacional, né? Não tem muito no meio batista, porque é um trabalho interdenominacional. Começou lá com Jeremias Pereira, quando ele viajou, né? Lá para o exterior e depois implantou aqui com a esposa dele, já falecida, né? Ele é presbiteriano, mas virou um movimento muito grande, né? Mas é um trabalho de movimento de oração, como também o trabalho da MCM, né? Só não continuou com o mesmo nome, né? Mas é um trabalho de oração. Pastor, porque eu tinha feito um banner, né? E pedi o pastor para colocar na frente da igreja, né? E o dia, o horário de oração. E nisso passou a presidenta das Débora, que era lá do outro lado da igreja, do túnel, né? Onde que foi o nome daquela igreja? Tipo de Campo Grande? É congregacional. A congregacional de Campo Grande. Aí ela entrou e pediu que a gente tirasse. Isso admira a irmã Namá não se inscrever. Porque na verdade, na verdade é que eu estava junto com a irmã Namá, porque eu fiquei pouco tempo. Quando eu entrei lá na Vila Jardim, entrei com a irmã Namá. Por quê? E eu saí por quê? Porque elas queriam que nós duas se inscrevessem na organização. E se não se inscrevesse, não podia botar o banner. Não podia botar o banner. O banner tem a logo é da organização, né? Só para a gente entender, tá? E a logo, a organização tem a logo, né? E tem também toda uma estratégia de trabalho, de administrar, então tem um treinamento. Então você coloca lá, implanta na sua igreja, mas existe uma liderança. Eu entrei no Google e descobri tudinho. Sim. Então, Ela disse para mim que ela assistiu a programação toda, né? Ela disse que o banner ele é internacional. Interdenominacional. Não podia ficar exposta. Ele tinha que ser lá, na congregação onde juntava todas as igrejas, Batista, Assembleia, Adventista. Não é uma organização batista, né? O grupo Desperta Débora não é organização batista. Então, tem uma administração, igual a gente tem uma MCM, né? Você não pode chegar na tua casa e abrir. Aqui é uma MCM, tem uma liderança, tem uma organização. Eu vi Débora na Católica de Irajá. Ela não tem barreira denominacional, né? Então é um movimento de oração. Agora o trabalho, só para entender. Muito inteligente dizer, nós vamos tirar o banner da frente, mas as orações vão continuar. É isso que eu estou falando. O trabalho, meu trabalho parou por causa disso. Não é que o trabalho parou. Tirou a bandeira de lá, mas a MCM tem um trabalho também. E você faz o trabalho de oração da mesma maneira. Só que o trabalho de Desperta Débora, ela tomou uma proporção muito grande. O marketing daquela logo, ela foi divulgada de uma forma muito forte, né? Só que toda a organização tem uma liderança, né? Então é correto ter. Aqui as líderes estiveram aqui, deram treinamento para a Maísa e colocamos aqui o banner, só terminou quando a irmã saiu também daqui. Então vamos voltar para o livro de Juízes, pode ser? Pode. Então ela foi uma das juízas, né? Sansão e Gideon, os três mais conhecidos, né? Apesar de quase ninguém saber que Sansão foi juiz, né? Então, no livro de Juízes, uma ênfase é o seguinte, é que quando os juízes e quando o povo ele se afastava de Deus, aí vinham opressões, eles não prosperavam. Essa ideia é muito forte. E quando eles se voltavam para Deus, né, os juízes também eram servos de Deus, então Deus abençoava eles com tempo de bonança, com tempo de prosperidade, com tempo de paz.
Então sempre acontece isso. Se voltou contra Deus, vai vir guerra, vai vir problema. Se voltou para Deus, vai vir tempo de bonança, vai vir tempo de paz. Ok? Depois do livro de Juízes, vai vir o livro de Ruth, ok? Lá na apostila. No livro de Ruth, conhecemos a história de um casal que se mudou para Moabe durante um tempo de fome. O marido de Noemi e seus 2 filhos morreram, deixando suas 2 noras, Orfa e Ruth. Apesar das lutas que enfrentavam, Deus as socorreu. O livro de Ruth nos mostra como Deus cuida das nossas necessidades e também como Ele cuidou para que se cumprisse o seu plano de salvação. Então, na verdade, todos esses livros históricos é para mostrar essa relação de Deus com o povo de Israel. Como o povo de Israel tem que se relacionar com Deus, tem que se achegar a Deus, como tem que tratar o próximo, como tem que formar a nação, né? Como tem que formar uma nação. Essa relação com Deus vai ser relatado então nesses livros históricos aí. E o livro de Ruth vai mostrar um pouco dessa transição que estava acontecendo. Então, essa história é contada nessa época, dessa transição. E o que estava acontecendo? O tempo de fome, as mulheres já não eram tão vistas como uma propriedade, né? Mas já eram vistas já com uma relação de carinho, de afeto, né? De amor, que tu vê que ela ia lá para colher, mas ela já era bem tratada. O Boaz deu uma orientação lá, ela tinha que colher as coisas que caiu no chão, né? Aí ele falava pro funcionário dele, né? Pega uma cesta do fresquinho, ela joga no chão assim para ela poder catar, né? Então começa a mudar isso, essa história vai mudando isso. Então vai narrar a história de Ruth, principalmente de Ruth e Noemi, né? Que a outra nora voltou para a família dela, não vamos jogar pedra nela, voltou para a casa da família dela. Mas mostra a história entre essas duas e a história do casamento de Ruth com Boaz, né? Mostra também esse período que eles passaram de dificuldade, de que atingiu toda a cidade, né? Quando eles saíam, como é que o povo tratava eles, e quando retornavam, como é que eles eram tratados, como é que eles vão resgatando as pessoas, a compaixão que eles tinham com o povo. Então, Ruth e Noemi, apesar de sogra, também tem um ensinamento importante, que a sogra tratava a nora como uma filha. Olha que ensinamento, né? Que ensinamento maravilhoso, né? A Ruth está lá, ela tem ligação com Raab, está lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Boaz, Ruth e essa menina Raab. Que vai ser genealogia. Vai ser depois a descendência de Davi, descendência de Jessé de Davi, né? Isso. Então tá nessa genealogia. E Boaz, depois que casou com Ruth, eles eram parentes, né? Era não, exatamente. Por isso que ele teve que tomar, na verdade tinha uma lei, né? Que o mais próximo da família tinha que ficar com a viúva. Na verdade, quando o cara morria, se ele tivesse o irmão, logo depois, o mais velho, ele mais próximo a ele, né? O próximo irmão tinha que ficar com a esposa, tinha que tomar a esposa dele. Por quê? Porque a mulher era tratada assim, como uma propriedade, certo? Então ela ficava sem sustento, né? Sem cuidado. Então o irmão mais próximo, aí não tinha um irmão, era o outro. Aí tinham 2 parentes mais próximos.
né? Aí Boaz já estava interessado nela, né? Ele vai lá, tinha um que era mais próximo do que ele. Tinha. Ele vai lá e pergunta, vem cá, ó, você é o mais próximo, hein? Mas vai querer ficar com ela, vai arrumar problema. Ele falou tipo dessa forma assim, vai querer arrumar esse problema, tu já tá bem casado. Ele falou dessa forma, você já tá bem casado, você vai querer ficar com ela? Se você não quiser, eu fico. Aí o primo dele falou, não, pode ficar você então. Aí ele foi e casa, né, por causa justamente dessa lei, né? Ok? Então, 1º e 2º Samuel, na revista, na apostila, né, relata o nascimento de Samuel, o seu treinamento no templo, descreve como Samuel liderou Israel. Após Samuel, o povo de Deus passou a ser liderado por um rei e não mais por juízes. O primeiro rei foi Saul, porém o rei mais importante foi Davi. Davi foi um homem muito fiel, temente a Deus. Observe o que o texto relata sobre ele. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei levantou-lhes como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22. O Senhor ficou tão alegre com a maneira que Davi agia, que o chamou de homem segundo o coração de Deus. Apesar de não ter sido perfeito, Davi foi aprovado porque o Senhor percebeu nele um homem sempre pronto a reconhecer os seus erros e a servi-lo com sinceridade de coração. Ainda que você seja falho, como Davi e todas as pessoas que serviram a Deus no passado, é por meio de nós que Ele quer continuar escrevendo a sua história. Deus conta com você. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada cristã. Então, Davi é um exemplo para nós, né? Uma referência. Lógico, ele tinha erros, mas uma coisa importante é que ele reconhecia seus erros e ele se arrependia, né? Esse arrependimento sincero que fez dele esse apelidinho aí, né? Segundo o coração de Deus, né? Então, 1º e 2º Samuel, ele vai começar no final do livro de Juízes, ok? Né? No final dessa época dos Juízes começa a história de Samuel. O Eli e o Samuel vão ser os últimos juízes. O Samuel, ele inclusive vai exercer assim como um ofício a função de profeta, né? Porque que na verdade é um profeta? O profeta é aquele que Deus fala através dele. Então, nessa visão, Deus já falou com muitos outros homens. Deus falou com Abraão, né? Deus falou com Moisés. Moisés também é chamado de profeta, né? Mas como um ofício, como um ministério. Qual é o seu ministério? Profeta. O Samuel foi esse primeiro. Então, o primeiro profeta. Então, Samuel foi juiz. Ele foi profeta e ele foi sacerdote, né? Olha, não você pode dizer que ele foi rei. Samuel, na época dele não era monarquia, não era reinado, né? Porque só um, segundo a tradição dos judeus, só um pode acumular a função de rei, profeta e sacerdote. Quando vier alguém que acumular a função de rei, profeta e sacerdote, esse será o Messias. Então Jesus, quando veio, ele foi chamado de rei dos judeus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é também profeta, né? O Moisés, quando foi chamado de profeta, ele disse que era só uma figura do verdadeiro profeta, do profeta que viria, né? Então, Samuel ele exerce a função de juiz e de profeta. Vai ser no início do ministério de Samuel, desde quando sua mãe estava grávida, né?
e depois até os 9 anos, quando ele já está trabalhando, ele foi dado como a mesma coisa que o Sansão era, né? Ele foi consagrado, né? Foi consagrado a Deus. Fugiu o nome agora. Mas a mãe dele, vocês lembram, né? Ela era estéril, né? Ela orava, não, mas por um milagre, né? Por um milagre ele nasceu e ela consagrou ele a Deus, né? A mãe dele era Ana, né? Aham. As crianças sabem sobre isso, né? Sim. Quem era o pai dele? De Samuel. Eucana, né? Então, ele é entregue para servir, né? Ele foi cuidado pelo sacerdote, né? O sacerdote que cuidou dele, né? Ok? Depois, irmãos, depois da história, depois dessa história, então vai ter uma transição, né? Aí vai vir um período de monarquia. Antes era teocracia, né? Depois monarquia. A forma de governo vai mudar, né? Hoje, qual a nossa forma de governo? Depende de onde a gente está falando, né? No Brasil, como é que é a forma de governo aqui? Democracia, né? Então, no país islâmico, é teocracia. Quem manda é o líder religioso, é o que manda no país, né? Então, sei lá, se você não for muçulmano, vai ser perseguido, não vai. E aí eles vão decidir. Então, a teocracia, o governo batista é qual? Democracia, não é teocracia. Então, não é teocracia, é democracia. Então, vai contar, no livro de Samuel, vai contar a história do início da monarquia. Quando o povo está lá no final da época dos juízes, eles começam a pedir, não, nós queremos um rei, queremos um rei. Então, aí Deus fala, vocês querem um rei? Depois vocês vão pagar a conta. Então tá, então vou dar um rei para vocês. Aí vem Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, que se chama de um Reino Unido. Por que o Reino Unido? Porque é o reino das 12 tribos de Israel. Bom, dizem, né, os historiadores que Saul não conseguiu unir as 12 tribos, né? Mas Davi conseguiu. Estava online, agora chegou, né? Pastor. Sim. Pegaram 12 pedras, né? E alugaram as 12 pedras, cada pedra daquela era uma nação. Tinham 12 nações. Né? Não, 12 tribos, né? Aí formou uma nação. Uma nação. Aí depois o livro de Josué que vai contar também a divisão das tribos, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá, Reino do Norte Samaria, Reino do Sul Judá, Jerusalém, falando de capital, né? Reino do Norte Jeroboão, né? Reino do Sul Roboão. Aí depois vai estar sempre, só que Deus prometeu que Davi, da sua descendência, ele nunca ia tirar o reinado da sua descendência, né? Então sempre no reino de Judá vai ser um descendente de Davi. Até vir o Messias. Foi Roboão que a Lula falou com ele. Foi Roboão, não foi? Sim. Eu estou meio esquecida, mas acho que foi. E aí, então, a Lula falou com ele. Né, nesse livro vai começar a história dos reis, né? Nesse período vem algumas coisas já de crônicas. Tem coisas que vai aparecer no livro de Samuel, livro dos reis vai aparecer no livro de crônicas. E segundo Samuel vai começar com a morte de Saul e começa a falar então do reinado de Davi.
né? O primeiro livro de Samuel vem toda a perseguição de Saul para Davi. Davi vai fugindo e vai formando aquele exército que depois foi o maior exército que Israel já teve. Foram os que seguiam Davi, né? E mostra que Deus ungiu Saul, mas a escolha foi do povo, de ter um rei. Deus ungiu Saul, mas por causa da desobediência de Saul, da rebeldia dele, Deus retirou a unção de Saul. Depois Deus unge Davi para ser rei. Na verdade, Saul ainda era rei, Samuel foi lá, ungiu Davi, ele só vai tomar posse como rei depois da morte de Saul. Esse texto também mostra o pecado de Davi, mas mostra o arrependimento dele. Aí vocês vão entendendo que nessa época Davi está escrevendo Salmo, tem Salmo que é do arrependimento dele. Então, quando você lê um Salmo, você tem que entender de que ele está falando, daquela época do pecado dele com Batseba, da morte de Urias. Aí você tem que ler os comentários, né? Tem que ler os comentaristas. Pega uma Bíblia de Jerusalém, pega um Champlin, vai pegando os comentários. Davi, então, por causa desse arrependimento, é chamado de homem segundo o seu coração. Narra também, ainda em Samuel, o nascimento de Salomão, e Salomão vai assumir o trono. Isso é o livro de Josué. Aí depois vem o livro dos reis. Ok? Tá dando para acompanhar por aí? Se não tá dando é porque eu que estou explicando bem. Tá dando? Aí eu tenho que dar uma melhorada. Então, primeiro e segundo reis. Primeiro e segundo reis já começa. Primeiro reis começa com a divisão das tribos, que já falei um pouco aqui, né? Então, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles estão inseridos ali no livro dos reis. Se nós fôssemos pegar a Bíblia de uma forma cronológica, o Antigo Testamento ele ia acabar no livro de 2 Reis, que é a história sendo contada ali. Quando acaba o livro de 2 Reis, final do cativeiro do povo judeu, né? Eles retornando, e nesse meio aí, nessa história que é onde os profetas estão escrevendo, vai aparecer os livros. Então, quando você lê Elias, quando aparece lá falando sobre Elias, sobre Eliseu, eles estão inseridos ali no livro de 2 Reis. E ali vai surgindo os profetas. Ok? Primeiro e segundo Crônicas. Então, o que significa crônicas, né? Os reis, eles compilaram os fatos históricos, né? São as histórias que eles são chamados de crônicas, né? Então vai apresentar principalmente a história dos reis de Davi e Salomão, livro dos crônicos. Tá ok? Depois, deixa eu só ver a hora aqui. Fez 10, né? Depois do livro dos crônicas vem o livro de Esdras, Neemias e Esther. Cantar já é poético, tá? O livro histórico: Esdras, Neemias e Esther. Aí fecha os livros históricos. Então, esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, eles já são depois do cativeiro. Depois do cativeiro, eles retornam, né, com o Império Persa, da autorização. Quem era Neemias? Era o copeiro do rei, né? Aí o rei dá autorização, ainda dá o exército para escoltar ele, ainda dá recurso para ele. Volta, encontra com Esdras, que era o escriba, né? Eles encontram as leis, começa a restaurar a cidade de Jerusalém. Começa ali nessa época a história de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo,
a reconstrução de Jerusalém, o reencontro com os rolos sagrados, né? O reencontro com as escrituras, com a lei de Deus, enquanto a Torá, começam a ler a Torá de novo e começa a fazer uma reforma no povo para obedecer a Torá. Muita coisa acontece, assim, coisas polêmicas. Eles fazem alguns homens mandarem as mulheres embora com as crianças porque eram mulheres estrangeiras, sacerdotes tinham casado com mulher estrangeira. Aí eles diziam: vocês não podiam fazer isso, manda a mulher embora, né? Então agora não vou falar se é certo ou se é errado, mas isso aconteceu, mandaram embora. O povo tinha perdido no cativeiro, eles tinham se afastado, tanto estavam se afastando de Deus como das escrituras. Não tinha escritura lá para ler, né? Estavam lá no cativeiro, não tinha templo, não tinha nada. Lá que vão começar a surgir os fariseus, né? Eles vão tentar ainda não deixar a leitura da Torá morrer, né? Quase foi perdida, né? Mas nesse retorno houve esse resgate aí da leitura das escrituras. Quase se perdeu o hebraico, quase não se falou mais, né? Porque eles foram para Babilônia, começaram a aprender outra língua lá. Ok? Depois vem o livro de Esther. O livro de Esther vai mostrar nesse período de restauração do templo, restauração da cidade, como os judeus viviam nesse período, tanto no finalzinho do período do cativeiro, nessa transição para o retorno, né? Como é que o Império Persa tratava os judeus. Eles estavam chegando, né? O Império Persa estava chegando. Então, como é que eles tratavam os judeus? Tratavam muito melhor que os babilônicos, né? E como também que se devia tratar um judeu, tratar o outro, seu irmão, não fazer outros escravos. Porque na lei fala sobre escravidão, porque o povo de Israel sempre foi escravo. Aí quando eles chegam na sua terra, agora vai fazer o outro de escravo, o seu conterrâneo, o seu irmão de escravo? Aí não podia. Fala, você não pode. Então, como tinha que tratar o judeu, como tinha que tratar o estrangeiro de uma forma íntegra, ética, seguindo ali as leis de Deus. Então, é importante a gente entender todo esse panorama para a gente entender o Novo Testamento. Que às vezes você vai ler um negócio lá no Novo Testamento, aí fica tirando conclusão errada. Por quê? Para você entender o Novo, você tem que entender o Antigo. Tem que entender os dois. Foi o Novo Testamento, foi a minha Bíblia. Passou horas vendo. Legal, hein? Então, depois até tem aí um planejamento, né, da escola dominical. A gente também vai aderir, partindo lá de São Basílio, de intercalar uma aula do texto do Antigo Testamento e um do Novo, do Antigo e do Novo, do Antigo e do Novo. Então é muito importante, irmãos, a gente conhecer toda essa história, tá bom? Então, perguntas. Deus fez eles para poder desentender a língua um do outro, foi na construção do muro de Jericó, foi?